Questão 28 é uma questão sobre sistemas lineares. Olha só, o sistema linear nas incógnitas x, y e z abaixo possui uma infinidade de soluções. Você sabe que quase sempre que eles colocam questão de sistemas lineares, eles pedem isso aqui para ter uma infinidade de soluções. É a mesma coisa que sistema indeterminado. Sabe por que eles gostam de pedir isso? É porque muita gente se confunde e mistura o indeterminado com o impossível. Porque esse tipo de problema tem duas etapas. A primeira etapa é obrigar o determinante dele a ser igual a zero. Então, quer que o sistema linear seja indeterminado? Então, a primeira coisa, o determinante tem que ser zero. Mas isso aqui não é o fim da história, tem mais uma coisa. Tem mais uma segunda etapa. Sabe por quê? Porque o determinante igual a zero não quer dizer que o sistema seja indeterminado. Ele pode ser impossível também. Quer dizer, depois de fazer determinante igual a zero, você tem que subtrair as soluções que fazem com que ele seja impossível. Eu vou mostrar já já isso, tá? Então, a primeira coisa, vamos armar o determinante desse sistema e vamos obrigar o determinante a ser zero. Olha aqui, o determinante do sistema, você vai colocar aqui os coeficientes, né? Coeficiente de x, de y e de z. Então, olha para a primeira equação. Quem são os coeficientes de x, y e z nessa ordem? São seno de alfa, depois vai ter 1, depois vai ter menos 1. Então, colocamos aqui os coeficientes de x, y e z. Na segunda equação, quem são esses coeficientes? São 1, aqui, menos seno de alfa multiplicado por y, então é menos seno de alfa. E esse coeficiente aqui é 1. Na terceira equação, os coeficientes são 1, aqui também 1, não tem z, então o coeficiente é 0. Isso aqui é o determinante do sistema, é o delta. Você tem que obrigar isso aqui a ser zero. É a primeira coisa. Depois você vai entrar na segunda etapa. Nessa segunda etapa é que você vai trabalhar com esses números aqui, que são os termos independentes, do segundo membro de cada equação. Calma, vamos então primeiro fazer isso aqui. Obrigar esse determinante a ser igual a zero. Esse é o determinante do sistema, 3 por 3. Então, o que vai dar isso aqui? Vai ficar menos seno ao quadrado de alfa vezes zero, vai morrer. Depois vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Depois vai ficar menos 1 vezes 1 vezes 1. Agora, multiplicando ao contrário, vai ficar seno de alfa vezes 1, só que a gente coloca um menos aqui. E aqui, multiplicando esse, vai ficar 1 vezes 1 vezes 0, vai morrer. E aqui vai ter isso aqui, vai dar seno de alfa, e aí troca o sinal, menos seno de alfa. Tá, então esse determinante vai ficar 1, menos 2 vezes seno de alfa. Menos 2 vezes seno de alfa. Então, para que o determinante seja zero, a gente tem que ter isso aqui igual a zero. Menos 2 vezes seno de alfa igual a zero é a mesma coisa que dizer que o seno de alfa vale zero. Seno de alfa vale zero, quem é alfa? Círculo trigonométrico. Quem são os ângulos que têm seno igual a zero? Os ângulos que batem aqui e os ângulos que batem aqui, né? Porque a projeção no eixo dos senos vai ser zero para esses aqui e esses aqui. Calma, isso aqui é só a primeira parte. Então, para atender essa primeira condição, o alfa tem que ser esse ângulo aqui, que é zero. Seria 2π, né? É 0 mais 2π. E os ângulos que batem aqui, qual seria a expressão geral deles? Isso aqui é π, e aí você soma um número inteiro de voltas, quer dizer, π mais 2π. Se você quiser, você pode juntar esse com esse. Vai ficar k vezes π. Porque k vezes π vai bater ou aqui ou aqui. Quando k for par, você vai ter esse ponto. Quando k for ímpar, você vai ter esse ponto. Então, você pode escrever desse jeito ou então em duas soluções. Calma aí que não acabou. Agora, a segunda parte. Como é a segunda parte? A segunda parte
ela serve para encontrar soluções indeterminadas e soluções impossíveis. Você vai pegar os valores do seu parâmetro, no caso o A, eu chamei de alfa, né? Fiz tudo com alfa, era A aqui, tudo bem. Então você vai botar os valores de alfa que atendem a isso. São dois tipos de valores. O alfa pode ser qualquer ângulo aqui ou qualquer ângulo aqui, mas você precisa trabalhar apenas com isso aqui, ó, o seno de alfa e o cosseno de alfa, que vai dar 1 ou menos 1, 0, né? Olha aqui. Vamos fazer aqui a primeira parte. Vamos pegar o ângulo alfa para ser um ângulo que está batendo aqui. Quanto é que vai ser o seno de alfa para esse ponto aqui? O seno de alfa vai valer 0. Agora eu chamei de alfa, vou ficar com alfa até o fim do problema, tá? Seno de alfa valendo 0. E o cosseno de alfa eu também vou precisar, porque eu tenho o cosseno de alfa aqui, ó. Então, para ângulos nesse ponto, nós vamos ter o cosseno de alfa valendo 1. Tá, isso aqui é a solução relativa a esses valores aqui. Depois a gente tem que fazer a solução relativa a esses valores aqui. Então, se o alfa é esse ângulo aqui, ou qualquer ângulo que seja côngruo a ele, nós vamos ter o seno de alfa valendo 0. E o cosseno de alfa vai ser quanto? Vai ficar menos 1, né? Cosseno de alfa é igual a menos 1. Então nós temos esses dois casos para analisar agora. Então, olha só, nesse caso 1 aqui, como é que ficaria o nosso sistema? Colocando o seno de alfa igual a 0 e o cosseno de alfa igual a 1. O nosso sistema vai ficar assim, ó. 0, 0x, né? Mais y, menos z, igual a 0. Aqui vai ficar x, mais 0, não vai ter y, mais z, é igual a 1. E aqui vai ficar x mais y. Não tem z. Isso aqui vai ficar cosseno de alfa. O cosseno de alfa vale 1 nesse caso. Então, nessa primeira situação, nós vamos ter o sistema desse jeito. Na segunda situação, é com também o seno de alfa valendo 0, porém o cosseno valendo menos 1. Então vai ficar um sistema igualzinho a esse, só que aqui ao invés de 1 vai ficar menos 1. Então a única diferença nesse caso é que aqui vai ficar menos 1. Então isso aqui é como fica o nosso sistema para atender essas soluções que fazem o determinante ser 0. Agora, depois disso, nós temos que analisar esses dois sistemas e ver se vai ser 0 para indeterminado ou 0 para impossível. E como é que é mesmo que a gente identifica se ele é indeterminado ou impossível? Você vai mexer nessas equações. Se você chegar num negócio do tipo 0 igual a 0, quer dizer que ele é indeterminado. Mas se você chegar em alguma coisa do tipo 0 é igual a qualquer outra coisa, quer dizer que ele é impossível. E você só tem como descobrir isso olhando para cá. Tem outras maneiras de descobrir sem resolver, mas esse jeito aqui eu acho mais fácil. Certo, então agora a hora da verdade. Vê a diferença entre indeterminado e impossível. Nós temos esses dois casos aqui para analisar. Então vamos começar com o primeiro caso. A gente faz o seguinte, vamos escrever aqui a chamada matriz estendida do sistema, ou matriz aumentada. São os coeficientes das incógnitas e mais essa coluna aqui dos termos independentes das equações. Então isso aqui vai ficar e aqui a gente coloca essa linha pontilhada para identificar que isso aqui são os coeficientes e isso aqui são os termos independentes. Nós vamos mexer nas linhas dessa matriz até ficar aqui com a matriz triangular, quer dizer, com 1 na diagonal principal e com 0 abaixo da diagonal principal. Para fazer isso, olha que esse elemento aqui é 0, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar essas duas linhas aqui de posição. Isso aqui equivale a inverter a ordem das equações, tá? Então a nossa nova matriz vai ficar assim. Eu vou pegar essa linha e passar para ser a primeira e essa aqui vai passar a ser a segunda. Então vai ficar assim. 1, 0, 1, 1.
E aqui vai ficar essa, vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Essa aqui repete, 1, 1, 0, 1. Certo, então a gente tem que fazer aqui, ficar na diagonal principal, todo mundo 1, e aqui, abaixo da diagonal principal, todo mundo 0. Isso aqui já está quase, esse aqui já é 0, a gente tem que fazer isso aqui virar 0. E nós vamos utilizar operações elementares entre linhas. Eu vou pegar, no caso aqui, essa linha, vou subtrair essa. Quando a gente fizer essa linha menos essa, isso equivale a você operar duas equações. Então, essa menos essa, eu vou ficar com 0 aqui. Quer dizer, nós vamos fazer aqui no lugar do L3, nós vamos fazer a linha 3 menos a linha 1. Então, vai ficar o seguinte, a linha 1 a gente repete, a linha 2 também a gente não mexeu, e essa aqui vai ficar essa menos essa. Então, linha 3 menos linha 1 vai ficar 0, linha 3 menos linha 1 vai ficar 1, linha 3 menos linha 1 vai ficar menos 1, e linha 3 menos linha 1 vai ficar 0. Então, nós conseguimos zerar aqui os elementos abaixo desse elemento da diagonal principal. Agora, tá faltando qual? É esse aqui, né? Porque isso aqui é da diagonal principal, a gente tem que colocar zeros abaixo da diagonal principal. Então, o próximo a zerar vai ser esse. Qual é a operação que a gente pode fazer aqui para zerar? É só fazer essa linha menos essa. Quando você faz essa menos essa, não vai estragar esse zero, que ele já está zerado. Aqui vai ficar 0 e aqui, bom, aqui menos 1 pode ficar como tá. Vamos então fazer, no lugar dessa linha, vamos trocar ela por linha 3 menos linha 2. Então, essa aqui vai virar linha 3 menos linha 2 e aí vai ficar assim. Vou estar modificando somente essa terceira linha, então a primeira e a segunda ficam iguais. Então, terceira menos segunda vai ficar 0, 0. Isso menos isso vai dar 0 também. E aqui 0 menos 0, 0. Olha só que coisa desagradável. Encontramos uma linha toda cheia de zeros. O que significa isso? Significa que a gente tem uma equação aqui que não serve para nada. Ela é 0x mais 0y mais 0z é igual a 0. É uma equação redundante, né? Uma equação que não serve para nada. Quer dizer, na verdade, nós só temos duas equações aqui que a gente pode aproveitar. Duas equações e 3 incógnitas. Isso significa que é um sistema indeterminado. Então, quando a gente chega em 0 igual a 0, quer dizer que o sistema é indeterminado. Agora, essa outra aqui, vamos fazer a mesma coisa. Então, agora, essa opção, quando o cosseno de alfa vale menos 1, vai ficar menos 1 aqui, a única diferença, né? Então, montamos aqui a matriz aumentada. E vamos fazer aquela jogada de trocar de posição a linha 1 com a linha 2, para a gente ficar com 1 aqui na diagonal principal. Então, o sistema vai ficar assim. Nós temos que zerar os elementos abaixo da diagonal principal. Então, vamos matar esse 1 aqui. Para fazer isso, podemos fazer essa terceira linha menos a primeira. Então, vamos trocar a terceira linha por linha 3 menos linha 1. Só uma perguntinha, eu sei que vocês sabem isso, tá? Eu posso trocar essa linha aqui por linha 2 menos linha 1? Não pode, você tem que fazer aqui alguma operação que mantenha aquela linha que você já tem. Se essa aqui é a linha 3, você tem que colocar linha 3 mais ou menos alguma coisa. Não pode matar a linha 3 da sua expressão. Senão você fica com a equação eliminada, né? Tá, então colocando essa linha aqui no lugar dela, ela menos a primeira, vai ficar assim. Repete a primeira linha. Repete a segunda linha. E essa linha vai ficar ela menos a primeira. Então, linha 3 menos linha 1 vai ficar 0. Linha 3 menos linha 1 vai ficar 1. Linha 3 menos linha 1 vai ficar menos 1. Linha 3 menos linha 1 vai ficar menos 2. Então, olha só, já estamos com esses elementos abaixo da diagonal principal zerados. O próximo agora é quem? Esse aqui.
Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar no lugar da linha 3, a linha 3 menos a linha 2. Então, no lugar da linha 3 vai ficar linha 3 menos linha 2. Isso vai ficar assim. Repito a primeira linha, repito a segunda linha, e aqui vai ficar linha 3 menos linha 2. Então vai ficar 0 menos 0, vai ficar 1 menos 1, vai ficar menos 1 menos menos 1, que vai dar 0, e aqui vai ficar menos 2 menos 0. Olha só, chegamos aqui num sistema impossível. Por quê? 0, 0, 0 menos 2. Quando você chega todo mundo 0 e o último camarada não é 0, você tem uma equação equivalente a isso aqui, ó. 0x mais 0y mais 0z é igual a menos 2. Como é que você pode ter 0, 0, 0 dando menos 2? Não pode. Isso aqui é um sistema impossível. Então, essas duas situações aqui que nós vimos, que tem determinante igual a 0, nós chegamos a uma aqui que é indeterminada e uma aqui que é impossível. O que atende ao problema é isso aqui, né? Ele quer que seja indeterminado. Então, voltando lá, de onde veio isso? Essa opção 1 saiu daqui, são esses ângulos, e a opção 2 saiu daqui, são esses ângulos. Essa aqui a gente viu que vai resultar em impossível. Então isso aqui eu elimino. É isso aqui, ó, tá eliminado. Esse aqui é impossível. E a indeterminada é essa aqui, 2κπ. O 2κπ vai te dar o indeterminado, que é o que o problema pede, né? Inclusive aqui, ó, nas opções A e B, você tem κπ e 2κπ. Quer dizer, se você não fizesse esse teste que a gente fez agora, você ia ficar com essas duas, que daria κπ. Você ia marcar a letra A e ia errar, né? Então, na verdade, é somente esse aqui, é 2κπ, onde cai o número inteiro. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.